Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do Nó do Norte Astrologia, Guilherme Decalho falando aqui. Ontem eu coloquei para vocês lá nos stories do meu Instagram um teste para vocês me falarem, com base nesse mapa, como que é a condição da mente do nativo. Se é uma mente harmoniosa, fluida, se é uma mente regular, né, como a maioria de nós, tem dias bons, tem dias que não estamos tão bem assim, ou se é uma mente mais perturbada, mais complicada. Caso você não tenha feito esse teste, eu convido você a pausar este vídeo e tentar encontrar a resposta dentre essas três opções. Bom, esse mapa ele pertence ao pintor francês Maurice Utreau. Ele é um pintor conhecido por fazer paisagens de cidade, então ele teve uma notoriedade, uma relevância. Ele foi reconhecido em vida em sua carreira de artista. Então, com base nos seus dados de nascimento, nós temos aqui o ascendente no signo de Touro, a Vênus, regente do ascendente, está aqui em Capricórnio, próximo ao meio do céu, cruzando a casa 9 na divisão de signos inteiros. O meio do céu acaba fortalecendo a casa 9, que é uma casa benéfica, mas cadente e fraca, né? Então aqui é um nativo que tem força de ação, de projeção, ele, né, consegue alcançar notoriedade até internacional, e é uma Vênus que, bom, primeiro que ela por si só representa a arte, e ela está conjunta ao Mercúrio, que é o regente da casa 5, uma casa relacionada à arte. Eles estão aqui bem próximos e isso mostra uma afinidade que ele teve desde a infância com esse tipo de expressão e influenciado pela sua mãe, que também era pintora. Para quem nasceu durante o dia, inclusive, a Vênus, ela significa a mãe. Então, o mesmo astro que rege o ascendente do mapa do Maurice é também o astro que representa aqui a figura materna. Tem essa ligação. Mas as coisas elas não foram tão tranquilas assim ao longo da vida desse pintor. Ele tinha uma série de perturbações mentais e ele se envolveu de uma forma muito viciosa com o álcool, sendo várias vezes internados numa espécie de manicômio, podemos dizer. Na época, as coisas eram muito mais complicadas do que hoje, né? Ainda temos muito a avançar, mas já foi muito pior. Ele teve, então, algumas internações compulsórias e, enfim, até a sua morte as coisas elas foram bem delicadas. Quando a gente olha, num primeiro momento, para o mapa, a gente observa, assim, o Mercúrio bem posicionado, o regente do ascendente bem posicionado. Quando a gente chega na Lua, que a gente começa a ver alguma complicação, porque ela está minguando aqui na casa 8, que é uma casa maléfica, e ela está em oposição ao Saturno, que é um astro maléfico. Então a gente pode pensar que uma pessoa que teve uma condição regular, com umas fases um pouco mais positivas, mas outras com algumas, digamos, depressões muito intensas, né, muito fortes. A questão é que mesmo esse Mercúrio, ele acaba sendo, por conta do seu dispositor, desafiado, né? Por que eu estou falando de Mercúrio e Lua? Porque quando a gente vai analisar a mente no mapa natal, a gente tem o Mercúrio como significador da mente racional, a gente tem a Lua como uma significadora das emoções, até de parte do inconsciente, e também é importante ver o ascendente e seu regente, que é uma combinação dos dois. A Vênus, regendo aqui o signo de Touro, acaba também sendo fundamental para essa questão. Eu gosto de dizer que a gente também sente com o ascendente, a gente não sente só com a Lua. O ascendente é importante para a expressão dessa parte da nossa natureza. A gente também pensa com o ascendente, a gente não pensa só com o Mercúrio. Então, o ascendente ele é meio que uma síntese nossa, certo? E daí, realmente, ambos estão bem posicionados. A casa 9 é a casa de Deus, e aqui ele também tem o Sol em júbilo. O Sol ele ganha uma força, uma expressão especial na 9. E normalmente pessoas com os governantes da mente e o Sol na 9 têm grandes ideais e questões filosóficas que podem ir para o campo religioso, espiritual ou não, mas enfim, tem grandes conceitos a se trabalhar. No caso dele, isso acabava sendo muito vinculado à arte.
O problema é que Saturno, que é o dispositor dessa combinação que acontece em Capricórnio, ele é o astro que está aqui desafiando a Lua. Então, no final das contas, é como se ele tivesse um dilaceramento interno, em que parte da mente fosse para um lado e parte da mente, aqui no seu lado mais emocional, né, fosse para um outro. Uma lua na 8 é uma lua que às vezes passa por angústias, que tem questões de medo e que, obviamente, o ser humano tenta compensar isso de alguma forma. No caso dele, foi para o exagero do consumo do álcool. A gente observa que a lua, ela está, além de formando uma oposição com Saturno, em trígono com Júpiter. E a gente pode falar, poxa, um trígono com Júpiter é sempre muito bom. A questão é que o dispositor desse Júpiter é o Sol em Capricórnio. E Capricórnio é a queda desse Júpiter. Então esse Júpiter ele não está bem amparado. E daí os significados de Júpiter, ao invés de serem aqueles significados benéficos, de trazer propósitos, de trazer esperança, de trazer renovação, isso podia até vir, só que de uma forma um pouco capenga, e não era sustentado internamente no coração do Maurice, porque o Sol dispositor desse Júpiter, na queda do Júpiter, acabava fazendo com que esse Júpiter ficasse corrompido e o aspecto mais negativo que às vezes esse exagero, acabasse tomando lugar desses aspectos mais elevados, né? Então foi essa pessoa que acabou criando muitas crises para ele próprio. Casa 8 é uma casa de morte, mas ela também é uma casa das crises, dos problemas da vida de uma forma geral, porque ele abraçou de uma maneira muito intensa o álcool, né? E a gente tem aqui o Júpiter conjunto ao Marte, que é também o regente da 12, uma casa bastante autodestrutiva. Hoje, as pessoas, quando veem planetas no mesmo signo numa distância como essa, dizem que eles não estão conjuntos, mas na antiguidade isso já era considerado uma conjunção. Eles estão cooperando no mesmo signo, né, valendo-se do mesmo material para atingir algum objetivo. Então, existe sim aqui essa associação entre os temas de Marte e os temas também de Júpiter. Então, a gente acaba tendo uma combinação, né, de uma série de significados. Esse Mercúrio sob o poder de um Saturno que se opõe à Lua, a Lua que forma também um trígono com Júpiter, mas esse Júpiter ele está corrompido porque o Sol está em sua queda e a gente acaba ficando num certo ciclo vicioso, né? Porque o Sol está sob o poder de Saturno que está oposto à Lua. Então é uma coisa que se soma, é um círculo vicioso, um aprisionamento mesmo. Tem um plus também, que é o Mercúrio e a Vênus, né, principalmente, que está aqui a 28 de Capricórnio, ela está formando uma contrantícia com Saturno. O que é uma contrantícia? É uma espécie de oposição que se dá de forma indireta e ocorre entre partes de determinados signos com outros. Então, nós temos a antícia, que é a conjunção oculta, e nós temos a contrantícia, que é a oposição oculta. Então, quando um planeta está aqui no finalzinho do signo de Capricórnio, ele lança uma antícia, uma projeção para o comecinho do signo de Sagitário, né? E daí, consequentemente, ele vai formar uma oposição com o comecinho do signo aqui de Gêmeos. Então, a Vênus ela fica em contrantícia com Saturno. Não é uma contrantícia exata, é de um pouco menos de 2 graus, né? Mas ainda assim está nessa orbe, vamos supor, que ela é relevante para esse tipo de aspecto. Então, esse Saturno ele acaba gerando uma opressão mesmo, tanto por reger essa Vênus e Mercúrio se opor à Lua, quanto pela contrantícia com a Vênus, que é a regente do ascendente. E tem algo interessante também, porque o Maurice, o trio, ele não conheceu o próprio pai. A mãe não quis mostrar quem era o pai. Quando ela engravidou, ela não estava tendo um relacionamento com ele. E daí ela nunca falou do pai pro filho, talvez por vergonha, ou porque não gostava do cara, ou sei lá por qual razão, né? Isso em 1883 era uma coisa um pouco atípica de acontecer. E aqui, né, então a gente tem o Sol representando a figura paterna
E o Saturno, né, ele tem esse poder sobre o Sol e está aqui nessa oposição com a Lua e na contrantícia com a Vênus regente do ascendente. Então, talvez boa parte também dessas questões um pouco perturbadas que ele tinha devia ver da pressão que ele recebia, provavelmente da sociedade, né? De não ter essa figura paterna, ou não sequer saber, né, onde estava o seu pai. Tanto que numa fase posterior da vida, veio um cara e deu um sobrenome para ele, meio que assumiu-se como pai dele, mas nunca se soube se ele realmente era o pai do Maurice ou não. Então, assim, tem algumas interconexões, porque os símbolos, sempre digo isso nos vídeos, eles podem representar mais de uma coisa ao mesmo tempo, porque o destino, ele se liga dessa maneira que não é uma maneira causal, né, mas é uma maneira que se dá por contágio, por assimilação. Então, esse Saturno ele representa esses múltiplos problemas, a questão da mente e essa questão de ter talvez esse conflito com a ausência do pai, e é um conflito indireto justamente porque se dá por uma contrantícia, que é uma oposição oculta, né? Então, talvez esse embate interno com uma coisa que talvez ele nunca assumiu como um embate da falta do pai, tenha também sido um contribuinte com esses desequilíbrios de ordem psicológica que levou ele a tanto ter problemas mentais, assim, quanto também a tentar compensar esses problemas no álcool. Então é um mapa assim que é interessante para ver, para a gente ver a importância dos dispositores, a gente não analisar os planetas isolados, mas ver quem que está regendo esses planetas e como que está a condição deles e como que eles se relacionam com os outros pontos. E ver também como que o mesmo símbolo ele pode se desdobrar para muitos temas, que é a questão da ausência do pai e também a questão, né, das dificuldades, opressões psíquicas. Aí você pode falar, poxa, mas você também tinha falado que a Vênus, ela representa a mãe do Maurice. E essa Vênus, ela também está sob o poder de Saturno. E é fato, né? Porque a mãe do Maurice acompanhou o seu filho ao longo de sua carreira, às vezes até ficou responsável por ele e tentou impedir que ele voltasse para o vício no álcool, porque sabia que ele poderia ser internado de novo, né? O Saturno, inclusive, tem a ver com a internação, e a casa 12 também, né? E só que a questão é que é justamente, né, essa mãe, ela também teve de alguma forma talvez a forma como ela lidou com ele, né, a Lua representa os aspectos emocionais, tenha sido de uma certa cobrança, ou ele tenha percebido a mãe como uma controladora, né, porque tentou de alguma forma conduzir alguns aspectos da vida dele, então trouxe aí essas dificuldades. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Sempre tem muito mais coisa para a gente falar do mapa, mesmo em relação a esse tema. É inesgotável. Tem uma coisa muito interessante também, né, que eu acabo de perceber, que a Vênus, regente do ascendente, ela tá numa quadratura exata aos nodos lunares. Os nodos eles não são importantes no mapa de todos nós. Eles geralmente são importantes quando eles estão conjuntos a algum outro planeta, principalmente de uma forma próxima. E se eles formam uma quadratura de até 3 graus com o planeta, principalmente com a Lua e com o Sol, mas também é importante, né, com os outros, principalmente se outro for o regente do ascendente, porque os nodos lunares eles são pontos eclípticos. E o eclipse, eu sempre digo, é o obscurecimento, é a instabilidade, é o sombreamento, é a inconsciência, né? E inclusive o nó do sul aqui na 12 é na casa do inconsciente, e o nó do norte na 6 a casa das doenças. Então, é uma Vênus que está em tensão com esse ponto eclíptico, e a vida do Maurice muitas vezes teve esse acobertamento, né, da luz dele, tirando ele de uma experiência muito bem sucedida na arte, né? Claro que ele teve seus momentos de louro, seus momentos de prosperidade, né, de se colocar de uma forma admirável aos olhos de um público, e até hoje, né, isso é através da sua obra que se torna imortal, mas ele passou por muitos perrengues, muitas vezes não pôde usufruir, né, da própria prosperidade por conta dessas questões. No fundo, a nossa mente, a nossa saúde mental é uma das coisas mais importantes, né? E é importante que a gente busque formas da gente
se cuidar, seja pelos processos terapêuticos, pela riqueza simbólica que os oráculos nos apresentam, pelas atividades físicas, uma boa alimentação, uma boa relação com as pessoas dos nossos entornos. E isso vai fazer com que a gente aproveite as oportunidades da nossa vida de uma forma muito mais presente. Continuem seguindo aqui o Nó do Norte, me sigam lá no Instagram. Um beijo para vocês e até a próxima.